Boa tarde, queridos telespectadores, nossos amigos das segundas-feiras. Mais uma vez, com grande prazer, estamos juntos, iniciando mais um ano no qual nós esperamos e desejamos que tenhamos muito boas notícias, muito desenvolvimento, enfim, muita coisa boa para que nós possamos mostrar aqui na nossa TV. Especialmente trazendo aquilo que diz respeito a todos nós, a toda a nossa sociedade, enfim, a nossa família. Como hoje, por exemplo, nós vamos ter conosco a professora Cristina Volker. Boa tarde, Cristina. Boa tarde, professor Alcindo. Só corrigindo, meu nome é Alessandra. Alessandra. Ô, Alessandra, é que nós já tivemos uma Cristina Volker aqui conosco. Por sinal, nos ensinou muito sobre o CTO. Ela é a minha prima. Tua prima, é. Então, veja bem, eu cheguei a uma conclusão importante. Apesar desse equívoco inicial, mas é mal de família a qualidade. Que a Cristina também verdadeiramente faz um trabalho fantástico. Faz, com Como certeza. você, Alessandra, pelo que eu observei, é muito importante tudo aquilo que você trabalha dentro de um quadro que nós todos precisamos. Você traz um engrandecimento para o ser humano, não? Com certeza. A arte criativa, né, sempre traz um conhecimento, um autoconhecimento muito grande, né, para as alunas em si, né? Em especial, demonstra o que a pessoa pode fazer, né? Com certeza, que às vezes a pessoa acha que ela não é capaz e ela é super capaz de produzir peças lindas e bem trabalhadas, bem acabadas, né? Então elas passam a ter esse conhecimento do que elas são capazes de produzir, né? De alcançar. Eu te perguntaria uma coisa, Alessandra, como é que você se envolveu com isso? Porque você é uma professora, você já me disse, você foi professora de inglês durante muito tempo. Isso mesmo. Mas como é que você enveredou pela arte? Então, a arte me acompanha desde pequena, né? Desde pequena sempre gostei muito da parte artística, das aulas de educação artística, que eu estudei no Colégio EPA, né? Começamos com a tia Guguta, que eu me lembro até hoje, e tínhamos aulas de argila, em madeira, e aquilo tudo me encantava muito. E conforme nós fomos, que eu fui crescendo, essa parte artística continuou comigo. E tentei várias técnicas, madeira, pintura a óleo, né? Até que em 2006 eu caí no mundo do patchwork com a professora Alice Reis e fui me aprimorando e passei a dar aulas, né? Que o pessoal falava, poxa, você trabalha tão bem com isso e você podia dar aula. E eu acabei largando a minha parte do inglês em 2010, eu saí. E aí depois o pessoal pedindo, eu resolvi então, depois de me aprimorar, comecei a dar as aulas de costura, né? Mas eu trabalho com as técnicas de patchwork e costura criativa, né? Que elas são um pouquinho diferentes. O que seria isso? A parte de costura criativa é você fazer uma bolsa, uma nécessaire, né? Um paninho de prato, a gente chama isso de costura criativa. E a parte de patchwork, que vem das americanas, né? De uma técnica muito antiga, ela trabalha já com a emenda dos pedacinhos, de técnicas de piecing, né? Que é colocar os pedacinhos todos juntinhos, certinhos. E bordado, aplicações, né, que a gente chama de appliqué. Então, aí eu fui desenvolvendo passando essas técnicas para as alunas, né, e estamos aí desenvolvendo esse trabalho que é muito bacana, né? Não tenha dúvida. Inclusive nós tivemos lá no ateliê, achamos fantástico aquele ateliê, até a minha esposa adorou, achou incrível, que até uma gosta muito desse tipo de trabalho, desse tipo de oficina de desenvolvimento, eu diria mental, porque realmente como você desenvolve a criatividade que a pessoa já dispõe, né? É verdade, porque eu gosto de incentivar a parte criativa, né?
Nós temos um acervo muito grande de livros e de projetos que elas podem trabalhar em cima deles, mas nada impede que elas façam modificações nesses projetos, né, e desenvolvam a parte criativa, com cores, né, que a parte de cor é muito interessante. Às vezes elas acham que é fácil combinar a cor no tecido, e não é tão fácil assim, então elas aprendem toda essa parte e nessa criação artística, né? Ô, Alessandra, a realidade é uma só. É muito simples você dizer, não, vamos misturar as cores, vamos fazer. Agora, combinar é um pouco mais difícil, né? Sim, com certeza, com certeza. Aquilo que muitas vezes o indivíduo fala, o engenheiro é fundamental, o arquiteto... Não, o arquiteto é tão fundamental quanto o engenheiro, porque na realidade ele dá um colorido, ele dá uma forma para aquilo que você está vendo completamente diferente. É verdade. A ideia é muito superior àquilo que você pensa, porque é muito simples você ver uma coisa pronta. Agora, chegar lá... Isso. Assim, o ensino bastante é a observação da natureza, que a natureza nos ensina muito sobre cores, né? Sim. Então, você observar os pássaros, né? Uma bela paisagem, as flores, a combinação das cores, e isso ensina muito. Além disso, assim, eu sempre trabalho em cima do círculo cromático, né? Trabalhando com as cores primárias, terciárias, e nisso elas vão aprendendo a fazer essas combinações e perceber o que combina e o que não combina, né? Que às vezes elas acham que, poxa, esse combina com esse. Eu falei, não tá tão legal, porque assim, às vezes são duas estampas muito grandes, então a gente chama de poluição visual, né? A gente não consegue ver muito o trabalho, então tem que ter uma estampa maior, uma estampa menor, né? Mais miudinha, ou uma estampa mais lisa, então, e as cores, sempre trabalhando com as cores juntamente. Né? Isso é muito importante, e acima de tudo você vai dando uma base para que as tuas alunas se desenvolvam, né? Sim, eu tenho muito isso em mente. Eu quero que elas desenvolvam o trabalho em casa, que elas consigam produzir em casa sozinhas, né? E não fiquem dependendo de mim, assim, eternamente, porque, lógico que eu gosto que elas estejam lá, é lógico, mas, assim, eu quero que elas se soltem, que deslanchem e que façam coisas em casa sozinhas, né? E acho muito, elas se sentem muito orgulhosas quando elas chegam, conseguem fazer alguma coisa, chegam e dizem, olha o que eu fiz, eu falei, poxa, que bacana. É um ciclo, né? Você dá o pontapé inicial, você dá o suporte, você dá principalmente a base para seguir em frente. Isso. Daí para frente, tropeçou, vai. É verdade, é verdade. Cair, né? Mas... É verdade. Agora, é uma técnica que exige paciência, não dá para chegar e fazer as coisas de um dia para o outro, né? Você leva às vezes horas, assim, aulas, né? Mais de mês fazendo uma técnica, né? Porque, por exemplo, essa almofada é uma técnica de piercing. Tá vendo? É interessante, e essa almofada, ela é toda em quadradinhos, né? Isso. Então, nessa técnica, é uma técnica que leva mais tempo, são quadradinhos pequenos, né? Tem bordado à mão, tem uma aplicação também feita à mão, que é a mesma aplicação desse painel aqui. Que painel bonito, hein? É uma técnica de piercing, tá vendo? E uma aplicação à mão, que é diferente dessa aplicação aqui, ó. Essa aplicação, ela tem um papel termocolante por trás, né? E a gente borda toda a máquina. Essa aqui já é uma aplicação que você faz à mão. Você tem que colocar... É um trabalho manual mesmo. É um trabalho manual mesmo, É muito interessante. Aliás, eu vivenciei isso de perto. Quantas vezes nós tínhamos meninos bem interessados em trabalhar conosco na pista, mas eles tinham muita dificuldade de segurar uma chave de boca, uma chave de fenda, um martelo. É uma coisa assim, um alicate, é uma coisa que parece bobagem, mas não é não. O fundamento básico, aqueles que vinham, por exemplo, do Senai, eles já chegavam com uma vantagem enorme,
ele sabia a maneira de segurar. O ponto que você tem, o ponto de força, por exemplo, você não segura lá na frente, você segura atrás. E isso é que você deve trazer para as tuas alunas, essa fundamentação, né? Com certeza. Nessa técnica do patchwork é muito importante a gente trabalhar com uma margem de costura correta. Então, se você faz uma margem muito larga ou uma margem muito fina, você não consegue, esses quadradinhos, eles não conseguem se encaixar, né? Fechar corretamente. Então, às vezes fica uma costura aqui, a outra aqui, e não fica uma peça tão bonita, e isso causa um pouco de frustração. Então, a gente começa, às vezes, fazendo coisas mais simples, né? Para a pessoa ir construindo, ir se desenvolvendo, e aí sim, chegar na parte que é mais trabalhosa, ela não ficar frustrada, porque é muito chato você chegar no final de um trabalho e não sair do jeito que você gostaria, né? Então, Mas faz parte da evolução você também errar, né? Ah, com certeza. E assim, a parte que elas mais detestam é quando eu falo assim, tem que desmanchar. Aí elas, mas tem mesmo. Eu falei, tem que desmanchar, faz parte do processo. Não tá bom, a gente tem que refazer para a gente aprender a fazer o correto, né? Talvez a perfeição seja o sequenciamento, né? Isso, verdade. Porque você muitas vezes, para chegar àquela perfeição tão maravilhosa que a gente vê, não é bem tão fácil quanto parece, e é, acima de tudo, uma maneira que você precisa se adaptar àquilo, né? Isso, tem que se adaptar, e é o que eu já falei antes, é a paciência, né? Para chegar à perfeição. Uma coisa importante, Alessandra, você é crítica? Eu sou muito... no trabalho, na maneira de ensinar, de cobrar? Sou bastante crítica. E às vezes elas falam assim, não fala que tá horrível não, que às vezes eu brinco e falo assim, nossa, não tá bom. Aí elas falam assim, já sei que está horrível. Aí eu falei assim, vamos desmanchar, porque se eu tô vendo que não tá bom, eu como professora não posso deixar aquele trabalho seguir adiante, né? Sim, com certeza. Elas têm que entender que pode ser melhorado, que pode ser aprimorado, né? Se você não der esse toque necessário, você não vai chegar à excelência nunca. Não, porque aí não tem evolução, porque fica parado no mesmo erro. Se você está mostrando onde está sendo o erro, né? Aí, a partir do seu erro, é que você evolui e chega a uma etapa melhor. Agora, você deve ter uma facilidade muito interessante nesse tipo de trabalho, que é o teu trabalho, que é o de vislumbrar o que está ocorrendo, o que deixou de ser feito e o que pode ser melhorado, não? Ah, com certeza. E uma coisa também muito importante, o problema às vezes não está só na pessoa, mas o conhecimento da máquina que você está trabalhando, né? Então as máquinas hoje em dia são muito facilitadoras, né? Tem controle de velocidade, você pode mexer nos pontos, tem vários pontos decorativos, né? Mas você tem que saber lidar com ela. É como se você tiver uma Ferrari e não sabe dirigir. Então você tem que saber lidar com aquela máquina. Então, às vezes, um ponto está saindo feio, uma costura mal feita, às vezes é uma bobina que está mal colocada, uma linha mal passada. Então, a gente vai chamando atenção para essas coisas. Olha isso, presta atenção, vamos refazer, vamos colocar a linha novamente. Trocou a agulha. A agulha, por exemplo, de uma máquina, ela dura 8 horas só. Ela não é impressionante, ela só tem uma duração de 8 horas. Você trabalhando com ela constantemente, após 8 horas de trabalho, a ponta dela fica cega. Então, você tem que estar sempre trocando agulha. Tem gente que fala assim, puxa, nunca troquei minha agulha. Tem mais de 2 anos que eu comprei a máquina. Eu falei, gente, não pode. Mas isso é triste, você sabe? Eu vejo isso com tristeza, porque eu, quando tive um negócio de atacado, eu vendia muita agulha Singer. Que era número 11, número 14. Isso. Era o que vendia. Isso. E olha, aquilo ali você vendia muito, mas não que as pessoas trocassem porque gastou, não. Trocava porque quebrava, porque perdia. Enfim. Mas isso é falta de conhecimento. Porque assim, as pessoas não passam, às vezes, para as outras o que deve ser feito, né? Então, você tem a agulha 11 e 14, mas você tem a 11... Ainda existe isso, 11 e 14? Mas o que acontece é que, por exemplo, tem a 11 e 14, que isso é o número da agulha, mas você tem o tipo da agulha. Por exemplo, você precisa de uma agulha número 20,
que é a 2020 da Singer, que é para tecido de algodão. Não pode ser a 2045, não pode, entendeu? Não pode ser outro tipo de agulha. Você tem uma agulha específica, tem agulha específica para linhas metalizadas. Então, tudo isso. A minha linha metalizada arrebenta muito, porque você não está com a agulha correta, né? Então, você tem que trocar a agulha. Então, isso tudo eu vou ensinando e elas vão tendo esse conhecimento, adquirindo esse conhecimento. Bom, basicamente, a gente tem que entender o seguinte: você dá uma base, uma sustentação para esse trabalho se desenvolver. Isso. Porque, verdadeiramente, é muito interessante você ver. Eu lembro que a minha mãe gostava muito de costura, e ela comprou uma máquina, na época, era a máquina que fazia tudo que você imaginava, só não costurava sozinha. Mas o resto era fantástica. Hoje em dia as máquinas estão quase costurando sozinhas. Mas o interessante é o seguinte: logo, uns anos depois, eu casei, até ainda brinquei muito, até a menina da Singer, que a gente chamava ela de Doralda, porque Doralda foi um personagem de uma novela que andava muito pintada, e essa menina se pintava muito. Ela trabalhava na Singer, na Avenida. Você talvez não tenha conhecido a loja da Singer na Avenida. Eu conheço. É onde é a Casa Bahia hoje. Ah, não conheço. Não, ali. E nós fomos lá e tudo mais, e a minha situação era simples, né? Eu não podia comprar uma máquina de costura. Tinha que comprar duas. Porque eu tinha a mãe e tinha a esposa. E eu não podia fazer diferente, né? Então, eu fui lá e disse: eu quero duas. E ela ficou muito espantada: mas você vai levar duas máquinas? É duas, não pode ser uma só. E realmente, em relação àquela máquina que a minha mãe tinha, que era fantástica, a nova era 10 vezes mais moderna, era tudo mais, já programava muito longe do que deve ser hoje, né? Hoje em dia, hoje em dia é fantástico. Você tem passador de linha automático, você tem luz de LED na máquina de costura, né? O controle da velocidade, quando você pisa no pedal, a máquina não dispara, ela vai na velocidade que você quer, que você acha que é boa para você, né? Então, isso tudo é muito interessante, uma quantidade de pontos formidável. Aí você tem uma mesa extensora, né, que ela fica grande, então você tem onde apoiar o seu trabalho. É muito interessante. Hoje em dia, assim, eu sou fascinada por essas máquinas modernas, assim. Aliás, a tecnologia moderna é extremamente importante. Nós temos que aceitá-la. É verdade. O que nós vamos fazer? Isso. Quantas pessoas você já deve ter percebido que reclamam tanto que o celular... nós temos que lutar para aprender. Reconheça-se que é difícil. Tem hora que você apanha daquele celular, você apanha do computador, mas como evoluiu, né? Sim, com certeza. É a mesma coisa com a máquina. Quando elas pegam uma máquina toda programada, porque eu tento trabalhar lá no estúdio com máquinas top, e elas chegam perto: nossa, mas essa máquina eu não vou saber mexer. Eu falei: vai aprender. E aí, quando elas veem o que a máquina faz, entendeu? E aí que elas começam, porque no início, realmente, como você falou, é um celular, é como se fosse um celular, tudo programado, e você fica com medo daquilo dar errado, né? De causar algum dano, alguma coisa. Mas como elas começam a perceber que aquilo, puxa, isso é fantástico, isso facilita muito o meu trabalho, elas se empolgam, né? Então, por exemplo, você começa um trabalho, antigamente a gente tinha que arrematar tudo, né? Terminava, puxava da máquina, passava a linha para trás, tinha que dar os nozinhos e enfiar a linha para dentro, porque você tem que arrematar tudo e deixar tudo bem acabado, né? Sim, tudo tem que estar bem acabado. Porque quem leva a peça, ou quem compra, ou quem usa, exatamente, vê por trás da peça. Com certeza, acabamento é fundamental nas peças. Então, tem máquinas hoje em dia, ela já começa fazendo o seu arremate. Quando você termina, você aperta o botão, ela arremata e corta. Caramba, ela arremata e corta. Ela arremata e corta. Então isso é muito interessante. Fica só um pedacinho de linha para você enfiar para dentro e acabou. Então isso acelera o seu processo de criação em muita coisa, né? E também de acabamento. De acabamento, né? Exatamente. Porque acabamento nas peças, tudo isso é muito fundamental. As suas peças têm que estar bem acabadas, todas com
né, com acabamento por dentro bem perfeitinho, né? Eu estou observando que você está usando um tecido por dentro e um tecido por fora diferente. Isso é uma técnica de patch, né? A gente trabalha com vários tipos de tecido, né? Aqui, tá vendo? Por baixo desse boneco de neve, eu fiz uma técnica de blocos, piquei os blocos todos, uni novamente para dar esse efeito de fundo, né? Então temos vários tipos de tecido, isso que é a técnica do patchwork, é você cortar e emendar, né? Tecidos diferentes. Trocando em miúdos, você está fazendo uma técnica praticamente de geometria, de desenho. Isso. É um desenho estilizado, né? Estilizado. Nós temos outras peças idênticas. Vamos passar essa para cá. Aquelas ali são outras peças idênticas. Foram botas de Natal que eu fiz para esse ano que passou, né? Usando a técnica de patchwork, técnica de bordado, bordados em botão também. Aqui que eu ia mostrar, tá vendo? Eu fiz o bordado no botão. Isso é uma técnica. Em torno do botão. Em torno do botão. Então o que aconteceu? Ele deu o efeito de floco de neve. Né? Ficou bem interessante. Bem essa criativo. Aqui, exatamente. Aí essa técnica também, a gente usa muito botão, muitos acabamentos, assim, muita fita, muito botão, porque assim, os detalhes é que fazem as diferenças nas peças. Se você faz uma peça que nem todo mundo faz, fica trivial. Então é muito importante você fazer coisas diferentes, né? Então aqui tem mais duas botas diferentes, tá vendo? Bastante botão, bordadas à mão, tá vendo? Você vê o seguinte, você fala da peace, você fala da paz, uma pomba, outra pomba, as folhagens, Isso, essa aqui é uma folhinha muito típica do Natal, ela é chamada de holly, né? Com as frutinhas em vermelho, ela é muito típica do nosso, aqui no Brasil também, no Natal daqui também. Aqui com as bengalinhas natalinas, né? Noel. Aqui também trabalhado com uma linha toda metalizada, tá vendo? Essa aqui foi até uma linha da Círculo. Você vê o seguinte, você consegue dessa maneira trazer uma colocação muito interessante para aquele tipo de trabalho que às vezes precisa ser um pouco mudado. Porque a árvore de Natal é muito bonita, claro, mas ela requer, às vezes, um tempo muito grande para ser montada, para ser desmontada, para ser guardada. É verdade. Entende? Hoje, a vida de hoje não permite muitas vezes isso. E esse tipo de trabalho, você criou um fato, vamos dizer que você criou uma situação absolutamente dedicada a essa fase do ano, né? Isso. Você pode fazer coisas bem criativas, bem diferentes, como por exemplo também esse painel, tá vendo? Olha que lindo. A gente trabalha com cianinha, tá vendo? Então, quanto mais detalhe você colocar no seu painel, vai ficando mais bonito, né? Que a gente usa a palha da costa, muito botão, eu gosto muito de trabalhar com botão de madrepérola. Então vai enriquecendo. De nylon ainda existe? De nylon? Eu acho que sim. Eram os botões que as camisas de antigamente usavam. É verdade. Eu lembro disso, que dentro do negócio que nós tínhamos, nós vendíamos muito esse artigo, como linhas, por exemplo, era a linha corrente, não sei se ainda hoje a linha corrente. Sim. Eles eram o top de linha, né? Com certeza. Tem várias outras linhas no mercado hoje em dia. Eu gosto muito de trabalhar com a corrente, né? Que quando a gente faz patchwork, a gente trabalha com linhas principalmente de algodão. Para costura interna, eu gosto de trabalhar com a linha corrente laranja, que ela é poliéster com algodão. O poliéster ele é revestido por uma camada de algodão, então é melhor para o nosso tipo de trabalho, que a gente trabalha só com tecido em algodão, né? Aliás, havia a linha corrente marrom e havia a linha corrente laranja. Isso, a laranja. As duas ainda existem. A corrente marrom era o dobro da quantidade que tinha no carretel. Isso. E eles tinham uma coisa, até que fugindo um pouco do teu ramo, eles tinham dois produtos que eram absolutamente fantásticos para vender, que era a linha 10. De pipa. A linha que você solta a pipa, né? Eu uso a linha 10 para fazer esses tipos de trabalho aqui, né? Que são os bonecos. A gente trabalha na parte da costura da cabeça, a gente trabalha com um ponto invisível, né?
E a gente trabalha com a linha 10. Ou a linha de crochê também é boa para aprender essas partes articuladas dos bonecos, né? Fica bem interessante. Alessandra, eu vou te pedir um instantinho, eu vou pedir que nós já façamos uma colocação dos nossos anunciantes e voltamos logo em seguida. Tá jóia. É impressionante como você está tocando no assunto. Desculpa ter batido aqui, eu esqueci. E eu vivenciei muito. Nós vendíamos, minha corrente era uma coisa que você vendia assim loucamente. Tinha corrente marrom, corrente laranja, tinha uma outra corrente que era 500 reais. Era linda. Tá jóia, pode tirar. Aí uma empresa chamada Impacto, que era da Microlite, que era da Programa Francis Art Show. Estamos de volta. Alessandra, continuando, nós falávamos dos bonecos e das bonecas. Isso. Deve ser muito interessante vê-las, as tuas alunas, fazendo, criando, né? Ah, é verdade. As bonecas, assim, são um xodó, né? Porque você criar uma boneca, quando você vê ela pronta, você fala assim, nossa, fui eu que fiz, que linda, né? Tem gente que não consegue nem vender, nem dar, porque fica pegada a peça. Eu sou uma delas, né? Os meus bonecos, quando eu coloco o nome, geralmente eu não vendo, né? Então, por exemplo, esse macaquinho aqui é meu, de estimação, ele se chama Alfred. Eu não vendo ele não vende. Agora, e você não tem problema em casa com aquela maravilha que você tem na tua casa? A minha cachorrinha? Isso, ela não fica zangada com as bonecas. Não, nem quer uma bonequinha pra ela. Não, de jeito nenhum, ela não mexe em nada, não. Ela é um amorzinho, não mexe em nada. Inclusive, essa aqui é uma saia de árvore, tá? Então, deixa eu abrir pra... Isso. Deixa eu puxar aqui pra você ver. De árvore? Árvore de Natal. De Natal. É uma saia de árvore de Natal, tá vendo? Deixa eu colocar aqui assim. Coisa interessante. Essa saia de árvore aqui, eu fiz em homenagem à minha cachorrinha que faleceu. Que ela era amarelinha, né? É uma saia, eu coloquei o nome desse trabalho, o nome dele é Paz, porque eu acredito que ela esteja no lugar de paz agora, era uma Golden Retriever, né? Que é um amor de... E esse aqui, eu até coloquei uma dedicatória, aqui atrás, ó, tem uma dedicatória que eu fiz, tá vendo? Em homenagem à minha cachorrinha Tess. Que não tenha dúvida, quando eles se vão, levam um pedaço da gente. Poxa, leva o nosso coração junto, né? E ela faleceu no ano passado, então eu fiz essa saia de árvore em homenagem a ela, bem trabalhada. Que criatividade, que a gente não tem noção. Essa criatividade de uma saia de árvore. Entende? Digamos assim, até uma coisa até certo ponto simples. Agora, as coisas mais simples é que às vezes são difíceis de serem criadas. É verdade.
Existia um político, não sei se você ouviu falar dele, Carlos Lacerda. Uhum. O Lacerda dizia que o difícil era falar fácil. É verdade. E ele tinha uma facilidade tão acentuada de falar fácil, que ele às vezes conseguia desconstruir certas teses, como ele fez com o professor Roberto Campos, que foi um grande economista, indiscutivelmente, mas durante um período ele foi desconstruído pelo Lacerda, porque o Lacerda falava tão fácil e o pobre do Roberto Campos falava tecnicamente. De falar fácil realmente é bem complicado. Sim, é bem difícil mesmo. De você mostrar que o branco é o branco, né? Isso. Mas é impressionante. Isso é uma coisa que nós temos que ter na hora da aula. Eu tenho que falar de uma maneira que elas consigam entender e produzir aquilo que eu estou falando, mas eu tenho que fazer numa linguagem que seja muito acessível para ser fácil e não ficar uma coisa chata também, maçante, né? Você lembra que nós lembrando dos nossos professores, aqueles que nos davam aquelas aulas tão agradáveis. Isso. Você dizia, que coisa simples, né? É verdade. E às vezes não era. É verdade. Eu conheci o professor Mério Souza, ele usava o codinome de Malbataan. E tem alguns livros dele sobre matemática, sobre aritmética, principalmente publicados, como O Homem que Calculava. E ele fez uma aula até no Museu Imperial, ali no Teatro do Museu Imperial, fantástica a aula dele. E a certa altura ele disse, olha, mais uma vez por mês eu dou uma aula para ninguém entender nada. Que aí saem todos dizendo, esse cara sabe. Que engraçado. Ele era muito simpático, assim, muito alegre, né? E ele juntava, ele fez uma colocação, nunca esqueci disso, você eram camelos. E você fazia as contas, você chegava a 32, você tinha que chegar a 36. E ele aí ia explicando, ele aí cortava do 9, ele tirava a perna, virava um 0. Aquele 0 ele botava na frente de um outro número e... Incrível, né? É verdade. E eu estou percebendo que você tem essa facilidade de trazer para o teu aluno a facilidade. E o gosto, né? Isso. Você tem que passar para o aluno que você tem prazer em fazer aquilo, né? Que você gosta, que você vibra com o que está sendo feito, com uma produção bem feita, com um acabamento bem feito. E então isso é muito importante, que o aluno tem que sentir isso em você. Se você chega numa aula desanimado, não, isso é chato, não vamos fazer isso não. Aí não dá, né? Danou-se, né? Você observa o seguinte, você tem aquele brilho no olhar de quem está vivenciando aquela situação. Isso. Porque a verdade é o seguinte, quando a gente gosta do que está fazendo, é muito mais fácil de fazer e de transmitir. Com certeza, com certeza. Isso, o brilho do olhar, ele é absolutamente incontestável. Você sente a pessoa que gosta. E você sente que está ali fazendo por obrigação. É verdade, é verdade. Mas você me falou uma outra coisa que eu achei muito interessante. Você tem também um viés social, um viés com outras entidades. Como é que funciona isso? Isso, eu acho muito importante a gente ter uma responsabilidade social. Então, nós ajudamos, eu passo para elas que nós vamos ajudar o Projeto Somar. O Projeto Somar é o projeto do Movimento de Vida Cristã, do MVC, e é um projeto no meio da serra, onde eles ajudam as crianças carentes, são muito carentes, e eles trabalham com aula de reforço, música e karatê. Então, como que eu poderia ajudá-los? Né? Eu fui lá, conversei com eles e, assim, decidimos... A princípio eu queria produzir coisas para serem doadas, mas são muitas crianças e nós não daríamos conta. E ia ser meio estressante isso, e a minha aula não é para ser estressante, tem que ser uma coisa relaxante. Lúdica. Isso. Então, o que nós resolvemos fazer? Cada uma produz uma peça que ela se sente capaz de fazer, que ela goste, e a gente junta essas peças todas numa cesta, ou duas. Ano passado nós conseguimos formar 3 cestas e fazemos uma rifa. Então a pessoa compra um bilhete, concorre tem 3 chances, né? Perfeito. Não, ganha na primeira, ganha na segunda, pode ser na terceira. E com isso nós arrecadamos o dinheiro e passamos para que eles continuem com esse trabalho tão bonito que eles fazem no meio da serra.
né? Ano passado nós conseguimos arrecadar R$3.000, foi muito legal. E doamos esse dinheiro todo para o projeto. Foi bem bacana. É muito importante, você cita um local em que nós sabemos que existe uma dificuldade muito acentuada, até de locomoção, até de todas as situações normais, porque para nós fica muito fácil. Você tem N supermercados, N lojas, N serviços ao teu redor, em que você pode, mesmo que você às vezes tenha vontade de gastar um pouco menos, você procura preço, eles têm uma situação muito mais dificultosa. Eles estão com poucos locais de comércio, eles estão numa situação mais dificuldades para eles. Também colégio, me parece que só tem aquele colégio Pedro Amado, né? Acho que sim, acho que sim. Tudo isso são fundamentos. E uma coisa você não pode esquecer, você está dando a eles uma identidade. Aquela pessoa que fez, olha, foi aquela pessoa que fez aquela boneca. Talvez para você, com o teu conhecimento todo, fazer uma boneca nada mais é do que o teu normal. Mas para quem nunca fez nada, é verdade. É tão importante, né? Para quem nunca fez uma saia da árvore de Natal, por exemplo, é impressionante você ver como você está fazendo formas de que as pessoas se sintam elevadas, né? Ah, com certeza, com certeza. E assim, as pessoas que procuram o nosso estúdio, elas procuram como um método para relaxar, né? E às vezes serve até como uma terapia, um bate-papo, um contato social, né? Isso tudo é muito bacana. Às vezes eu brinco que às vezes elas custam, são 3 horas de aula. E às vezes elas chegam lá, ficam batendo papo um tempão, quando vão começar já está mais para o meio da aula, para o final, e não produziram nada. Mas aquilo é importante, né? Aquele contato social, aquele bate-papo, a troca de ideias. Uma coisa também muito bacana que acontece, poxa, eu fiz nessas cores aqui, o que você acha? Você acha que poderia ser diferente? Ah, vamos mudar aqui, vamos fazer um pouquinho diferente. Então, esse bate-papo, essa troca de ideias é muito legal. Nós quando conseguimos conversar com as pessoas, transmitir e receber, porque o grande problema é o seguinte, nós normalmente não apenas transmitimos, nós recebemos. Ah, com certeza, e quando a aprende gente muito. tem a capacidade de receber, é muito importante, né? É verdade, a gente tem uma troca, né? Uma interação e a gente aprende um com o outro, né? A gente vai aprendendo, eu ensino e elas me ensinam sempre alguma coisa. Você tem uma troca de experiências, né? Pode não ser na costura, mas você está aprendendo alguma outro tipo de experiência. Olha, eu escutei que assim, assim, assado. Então, aquela troca toda, é muito bacana isso, essa interação, né, das alunas. Você está vivendo a tua vida e a vida dele junto contigo. Isso, professor é sempre assim, né? Sim. Quando eu dava aula de inglês também era assim, a gente começa a participar da vida da pessoa, né? O professor e o instrutor muitas vezes não são muito aceitos, porque aquele professor que normalmente nos exige muita coisa, naquele momento a gente reclama muito dele, né? É verdade. Mas a vida à frente vai nos mostrar que eles eram os bons. É verdade. Eu sempre achei isso. Eu acho que a gente tem que ser exigente, tem que puxar até onde a pessoa pode ir para, que a gente já havia falado, para a evolução, para o desenvolvimento. Se você deixa correr frouxo, o seu bordado não tá bom e eu deixo daquele jeito, não adianta. A pessoa tem que evoluir, né? É o fundamento básico de você receber pelo teu trabalho que você fez. É o teu trabalho feito. Isso é extremamente importante no dia a dia que a gente convive, né, Alessandra? Com certeza. É muito interessante a gente ter essa observação, porque quantas vezes a gente vê pessoas que deixam a coisa ir frouxa, deixam a coisa não... E isso acaba trazendo o quê? Um desleixo, uma situação totalmente diferente, que faz com que a pessoa não saiba amanhã
que a vida lhe traz. É verdade, é verdade. Agora, nessa parte toda por eu, assim, puxar bastante, né, e ter se assim, eu sou exigente por isso mesmo eu mostro a elas que quando elas vão colocar uma peça para venda, é muito importante ter um bom acabamento, ter tudo isso, para que elas possam cobrar em cima do seu trabalho, né? Então, eu até ofereço também curso de precificação para elas aprenderem a colocar preço nas peças, mas sempre tudo com bom acabamento, sem desleixo. Porque um trabalho com desleixo, você não pode cobrar por aquilo, né? Sim. Porque as pessoas vão perceber, poxa, mas não está tão bem feito. Agora, uma coisa bem feita, diferente, com detalhes, você pode cobrar por aquele seu trabalho. A arte, de um modo geral, o preço da arte, ele é um tanto quanto difícil de você quantificar. Com certeza. Mas, com certeza, a arte bem feita, porque talvez um dos grandes pintores, dos grandes escultores, possam ter aquelas coisas não tão bem acabadas, mas são os grandes, né? É verdade. É aquele acabamento que ele não fez e que ficou a crédito da qualidade dele. É verdade. Entende? Agora, o que você traz é fundamental, no meu entendimento, pelo que nós vimos lá no estúdio e pelo que você está nos mostrando, que você está dando à pessoa a capacidade de entendimento do que ela necessita fazer na vida dela. Isso, exatamente. Para ela ir para frente, para evoluir. Porque às vezes a pessoa vem para mim e fala, poxa, mas eu não consigo vender, ou eu não consigo, as minhas peças não têm tanta saída. Mas às vezes porque não está tendo o trabalho devido em cima daquela peça, a combinação das cores, um bom acabamento, né? E aí, a partir daí, como ela começa a perceber isso, ela fala, poxa, então aí eu posso evoluir. E aí sim começa um desenvolvimento muito bacana das meninas vendendo as peças, elas voltam tão felizes quando elas vendem, que as pessoas dão valor ao que está sendo feito. É muito legal. Às vezes você pega um macaquinho feito por uma outra pessoa que não tem tanto conhecimento, já não fica um macaquinho tão bem acabado. E já com um bom acabamento, com todo um trabalho, é bem interessante, que aí você percebe nitidamente a diferença de um e outro. Uma coisa que eu percebi, você falou do teu macaquinho. Então você criou alguma coisa que tocou em você. Na realidade, esse macaquinho não é minha criação. Isso esse é um projeto de uma designer, ela é norueguesa e ela faz essas produções. Se chama Tilda, né? É uma coleção. Então a gente trabalha em cima deles, né? E mas o desenho foi você que criou? Não. Isso aqui vem o projeto. Esse projeto aqui é o projeto da Tony, que é essa norueguesa que eu estou lhe falando. E aí a gente compra os livros, né? Os meus livros são basicamente importados. Eu não gosto muito de trabalhar com os nacionais, eu gosto muito dos projetos americanos, porque essa é uma técnica que veio de lá, da Inglaterra e dos Estados Unidos, quando eles estavam na época do frio, né? E tinham que unir os pedacinhos para formar uma manta, né? Para se aquecer. Ao longo do tempo, essa técnica perdeu um pouco o valor e depois foi resgatada pelas netas, né, e tal. E aí eles começaram a fazer essas peças utilitárias. Então, a Tony, ela é uma designer que sempre gostou da arte do patchwork e ela queria criar bonecos para decoração. Então, ela trabalha muito com essa parte decorativa, que são o macaquinho, a Tilda, tem hoje em dia que tá em alta, que é a Tilda Toy, e que o pessoal gosta muito desses projetos. E esses bonequinhos aqui, são bonequinhos de neve? São bonequinhos de neve, todos feitos, eles são costurados, tem uma parte toda feita à máquina, mas a maior parte desse bonequinho, ele é todo costurado à mão, né? Esse fonezinho de ouvido todo colocado à mão, narizinho à mão, os olhinhos todos pregados à mão. Para decorar no Natal, você pode colocar dentro de um cesto, encher de bonequinho de neve, ou na árvore. Você enche sua árvore de bonequinhos de neve. E com uma vantagem, não quebra. Não quebra, exatamente, não quebra. E você naturalmente deve ter também os bonequinhos de Páscoa, né? Os coelhinhos. Tem, agora a gente está começando a produção da Páscoa,
né? Hoje mesmo a gente teve aula de manhã e as meninas já estavam procurando cestinhos, coelhinhos para fazer a produção da Páscoa. Aqui a gente não tem muito hábito de decorar na Páscoa, né? Mas tem tanta coisa bonita para decoração, fica muito lindo. Naturalmente, principalmente a América e a Europa tem muita coisa voltada para isso, né? Eles gostam de fazer decoração para cada época do ano, é muito interessante. Então você tem para Páscoa, você tem para outono, né? O inverno, primavera. Então tem aqueles temas, os tópicos, né? Todos na decoração da época. Você já esteve lá fora vendo alguma coisa disso? Já estive lá, já fui a Londres e Escócia, né, buscando conhecimentos. Também faço muito conhecimento, trabalho nessa parte de adquirir conhecimento online. Tenho muitas aulas online com americanas, que é bem interessante, que a gente tem que estar sempre buscando crescer, né? Sim. Porque conhecimento nunca é demais, né? Não. E a gente tem sempre espaço para conhecimento. Sempre tem alguma coisinha que você não sabia e passa a conhecer e eu posso passar isso adiante. E uma coisa que eu acho fundamental é você passar o pulo do gato, porque não adianta eu dar aula e não ensinar por completo. Eu tenho que ensinar do início ao fim, dando o pulo do gato. Às vezes as pessoas acham que se você ensinar, não dar o pulo do gato, a pessoa vai ser sua concorrente. E jamais isso vai acontecer, né? O professor que é professor, ele ensina tudo. Tudo que você queira saber, a gente vai passar, né? E se eu não souber, vou procurar saber para poder te ensinar, entendeu? E procuro com o maior prazer, né? Às vezes, você sabe fazer alguma coisa, olha, eu nunca fiz, mas eu vou procurar saber, na próxima aula eu trago para você, né? E é assim que eu trabalho. E eu acho assim, a gente tem que ser humilde de não sei, reconhecer que não sei, e se errei, reconhecer que eu errei, né? Isso é fundamental. Mas isso é o fundamento da didática real, né? Da didática verdadeira, daquele professor que nós tivemos. Eu tive o prazer de ter grandes professores e que trouxeram esses ensinamentos. Isso. Porque quando você às vezes explica que eu não sei isso, eu não sei aquilo, não é que você seja desconhecedor, não é que você não tenha capacidade, você não soube ainda, mas você pode absorver. Claro, a vida é um eterno aprendizado, né? Então, assim, não tem como a gente saber tudo. Isso é impossível, né? Sim, mas se você... A gente está sempre, por isso que eu falo, a gente está sempre em andamento, em movimento, em evolução, exatamente. Mas se você dissesse aqui agora que você sabe tudo, eu chegaria à conclusão de que você terminou. Não dá, né? Se a vida está evoluindo, a evolução é que nos faz caminhar. É verdade. Você é muito nova, você não deve lembrar muito, mas quando nós vimos os primeiros carros nacionais por aqui, o Cinca Chambord, o Aeroíris, gente, era um carro, hoje nem no museu. Você vê que hoje você tem tanta coisa, e um detalhe, você tem tanta coisa, mas você precisa se preparar para utilizar. Porque cada um vem com uma tecnologia mais avançada. Exatamente. E nós temos que ter essa, vamos dizer assim, essa humildade de perguntar. Por favor, me diz onde é que eu não estou acertando. Exatamente. E assim, não é porque eu sou professora que eu não vou ser humilde de... esse eu não sei, vou procurar saber, vou aprender. Então a gente sempre participa de feiras. Nessas feiras tem workshops que você pode fazer e aprimorar suas técnicas também com outras pessoas. Às vezes elas sabem detalhes que você não sabe, dicas, né? Isso tudo faz o seu conhecimento e aumentando o seu conhecimento. E eu faço questão de passar isso para as alunas também, né? Você faz a transferência com a qualidade do conhecimento. Isso. Quanta coisa você deve ver com tanta facilidade de fazer, isso que você mostrou, costura por trás, pela frente, pelos lados, isso é uma coisa que você conhece. Naturalmente, para quem não conhece, é uma coisa do outro mundo, é verdade. Até você transmitir dessa maneira. Isso é de uma importância fundamental, e você ter essa consciência que você quer ver o teu aluno evoluindo. Isso. Se ele amanhã estiver muito bem, for um artista consagrado nacional, você vai poder dizer, passou na minha mão. Isso, verdade. Eu fico muito feliz quando elas têm esse crescimento.
É muito, muito interessante. E uma coisa eu tenho a impressão que você deve ter de muito importante, quando você convive com elas, você vê o desenvolvimento e às vezes se afastando de uma depressão, se afastando de uma situação difícil, porque muitas vezes a procura pelo trabalho manual busca trazer essa vertente. É verdade. Eu tenho algumas alunas assim, e é muito legal. Eu tive um caso há pouco tempo, ela estava 3 meses sem sair de carro, né, com problemas emocionais, e pegou o carro para ir à aula. Então, assim, nossa, eu fiquei, sabe, é uma coisa, ela não pegava mais no carro, mas ela gostou tanto da aula que ela voltou a dirigir, né? Então, olha que coisa linda, sim, né? Sim. É uma coisa muito bacana, e vai para a aula toda feliz, aí fica e bate o papo. É muito legal, é muito bonito isso. Ela ganhou a confiabilidade novamente, ela se levantou novamente, mas ela talvez tenha dado um prêmio maior a você. Você talvez ganhou mais do que ela, com aquele prazer de você ver o que o teu trabalho trouxe. É verdade. Lógico, ela não tem nem, vamos dizer assim, ela saiu daquela cápsula que ela se encontrava. Que não queria mais sair. Isso. Bloqueio, mas dali para frente ela foi em frente. Isso. E você, até certo ponto, foi a grande responsável por isso. Não, é muito bonito, porque assim, a primeira aula que ela foi, aí ela foi com umas roupas muito escuras, não estava assim maquiada, não estava produzida. Nas outras aulas já chegou, começou a passar o tempo, né? Aí você vê a diferença. Um raio, um brilho no olhar, batom, e toda penteada, e toda arrumada, toda bonita, assim, uma modificação. Poxa, é muito bacana, bacana isso. Se ela e a família dela ficaram muito felizes, que devem ter ficado, com certeza. Eu creio que você ficou mais do que elas. Olha, Alessandra, eu gostaria muito que você nos explicasse como chegar a você. Como é que as pessoas podem fazer contato contigo? Elas podem entrar comigo. Eu tenho uma página no Facebook, né? A minha página particular é Alessandra Volker. E tem a minha página do meu estúdio, que é Artimão Crafters, a Volker Studio. E pelo telefone, que é 999-65-0932. 999 são 3 noves. 3 noves. 65-0932. Pode entrar em contato para as aulas, e também eu vendo material, tecido, manta, linhas, tudo é vendido no nosso estúdio. É só entrar em contato, agendar um horário, que a gente faz um atendimento personalizado. Trocando em miúdos, vá e o resto é por tua conta. Tem tudo lá. Que beleza, isso é muito importante, a gente trazer isso, mostrar isso. Alessandra, e é no Valparaíso o teu estúdio, né? Isso, é no Valparaíso. O meu estúdio fica na minha casa mesmo, né? Na Senador Salgado Filho. E é só entrar em contato que a gente agenda um horário. Olha, eu diria o seguinte, eu fiquei impressionado de ver. A minha esposa, a Thelma, gostou maravilhosamente bem, já falou 2 vezes comigo que se tivesse tempo gostaria muito de fazer, mas que ano que vem ela termina o trabalho que ela vem fazendo. Ela tem 1 ano ainda de trabalho pela frente, na administração que ela trabalha lá no Grupo Oswaldo Cruz. Ela vai pensar seriamente em cuidar um pouco desses trabalhos manuais. Bacana, com certeza, eu vou ficar muito feliz se ela puder comparecer. Vai ser muito interessante. Nós que gostamos de música, gostamos de um modo geral de tudo que faz parte da arte. Minha mãe só tem altos elogios a vocês dois. São grandes dançarinos e cantores, os dois. Dançarino nem tanto. A gente rola, isso é verdade. Eu sempre fiz alguns espetáculos no teatro com a Gisele, com a nossa professora, mas eu sempre tive uma posição muito clara do palco, do fundo do palco, que atrapalha menos. Cair, escorregar, não dá tanto problema. Mas a gente faz a parte da gente. Isso aí, vamos dizer o seguinte, você tendo a atenção, você consegue cumprir o papel. Não com o brilho do dançarino de ponta, mas com o figurante, porque o figurante faz falta também. Com certeza, com certeza. E a parte dessa maneira, no coral também é maravilhoso.
lá com a Celina, com o trabalho da Fafá. É verdade, São pessoas que a gente tem uma gratidão muito grande pela maneira como elas nos tratam, como elas nos fazem ficar num ambiente tão maravilhoso. Ah, que bacana. E eu tenho certeza que você, Alessandra, faz a mesma coisa, né? Isso, verdade. Aliás, é sequencial, né? Essa é uma pessoa que nós também gostamos muito, é da tua mãe. É verdade. Alessandra, te agradeço muito a tua presença. Eu agradeço o convite. Eu acho que nós conseguimos trazer uma coisa muito importante para as pessoas, que é o conhecimento daquilo que nós temos à disposição na cidade. É viável. Com certeza, eu tenho certeza absoluta que o teu custo é um custo absolutamente viável. Nós vivemos numa sociedade que nós precisamos de desenvolver esses trabalhos. Isso. Porque através deles nós vamos sair de alguns problemas muito mais sérios, né? É verdade, é verdade. Além de levarmos uma série muito grande de satisfações para aqueles que convivem conosco. É verdade, é. Quer os nossos pais, quer os nossos filhos. Né? Isso aí. Isso e aí. acima de tudo, eu tenho que te parabenizar por aquela beleza que você tem na tua casa. Ah, obrigada. Cinza maravilhosa. Ah, obrigada. Como é que ela chama mesmo? Zânia. Zânia. Olha, a Zânia foi tão simpática comigo que eu não posso... Fiquei maravilhado com a Zânia. Ela é uma fofa, é verdade. Com certeza. Alessandra, muito obrigado. Obrigada a você pelo convite. Foi um prazer enorme tê-la comigo. O prazer foi meu. E, acima de tudo, trazendo isso que é tão importante para nós todos. É verdade. Entende? Esse trabalho é uma coisa que traz uma facilidade, uma elevação muito grande. Muito obrigada. Obrigada. Quinta-feira, queridos, a nossa reprise. Agradecemos demais a presença de todos vocês e vamos em frente. Fazemos patchwork, trabalhos manuais, enfim, tudo aquilo que nos eleve. Isso aí. Onde é que vai ser essa palestra de amanhã?